Fala galera, chegamos no momento da palavra do episódio de hoje. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou abrir o aplicativo da Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 9. Se você não consegue abrir o aplicativo agora porque está assistindo pelo seu celular, não tem problema, o texto vai aparecer para você na tela. Vamos lá? Diz o seguinte: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Até aqui. Nós, talvez olhando para esse texto agora, não entendamos muito bem o que se passava ali naquele momento, mas esse homem chamado Mateus estava sentado na coletoria, ele era um cobrador de impostos. Talvez um dos grupos mais odiados pelo povo da sua época, porque muitos deles eram corruptos. Então, o acordo era o seguinte: eles foram colocados lá pelo Império Romano, que dominava o povo de Israel na época, e eles tinham que recolher o imposto para o governo romano. Só que eles poderiam decidir o quanto eles iam recolher. Então, digamos assim, olha, o imposto é R$10. O que você conseguir recolher a mais do que os R$10 é seu. Então, o que esses homens faziam? Ao invés de simplesmente recolherem o que precisavam recolher, ou muitas vezes um pouco a mais para que tivessem o seu sustento, muitos dos cobradores de impostos eram corruptos e exploravam o povo. O imposto que eu tenho que dar para Roma é 10, vou cobrar 100 do povo, o resto é meu. E muitos deles enriqueciam. A Bíblia não fala se Mateus se colocava na mesma situação, se Mateus era corrupto dessa forma. Tudo que nós sabemos era que Mateus era um cobrador de impostos, então o povo já não gostava dele, olhava para ele e ele muitas vezes era humilhado, excluído, deixado de lado, simplesmente pela sua profissão. Então Jesus se aproxima de onde Mateus estava. Jesus, nesse momento aqui, já como um mestre reconhecido pelo povo, alguém que ensinava e que as pessoas se maravilhavam com seu ensino, a Bíblia diz que ele vai e ele vê Mateus. Ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Eu não sei o que estava no coração de Mateus naquele momento. Se Mateus olhou e falou, nossa, olha, Jesus está vindo lá. Nossa, como eu queria falar com esse Jesus. Talvez tivesse isso no coração dele. Talvez ele estivesse olhando e pensando qual seria a reação de Jesus. Será que Jesus ia chegar até ele e o ia expulsar dali, o ia ignorar ou tratar mal? Mas a Bíblia diz que Jesus viu a Mateus. Sabe, às vezes eu e você criamos tantos sentimentos e tantas ideias no nosso coração a respeito do que nós podemos ter ou não de valor, se nós temos valor ou não, se Deus se importa conosco ou não. E o que nós acabamos de ver aqui é que Jesus viu a Mateus naquele momento. Deus te vê nesse momento onde você está. Não sei se você está em casa, no trabalho, na casa de um amigo, onde você estiver. Jesus te vê aí onde você está. Ele não te vê como uma pessoa no meio da multidão, como mais alguém que estava ali, que talvez poderia ouvir os ensinamentos de Jesus, mas Jesus olhou e falou, olha, está ali Mateus, eu conheço ele e eu me importo com ele. Tanto que o que nós vemos aqui no texto é que Jesus não só viu a Mateus, mas ele foi e o chamou. Ele falou, olha, me siga. Jesus conhecia Mateus em todas as suas qualidades, em todos os seus defeitos. E mesmo assim ele chegou até Mateus e disse, olha Mateus, me siga. Se nós olharmos esse mesmo texto, ele é retratado também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 27. E quando chega nesse momento, a resposta de Mateus naquele momento é a seguinte: o que nós vemos retratado na Bíblia é, e Mateus deixando tudo, o seguiu. Jesus, ele te vê, e nesse momento, ele te chama para estar perto dele, para andar com ele. Como ele disse aqui para Mateus, olha, me siga. Vem comigo, esteja perto de mim, não só me conheça, mas aprenda comigo, aprenda a praticar aquilo que eu faço, aquilo que eu ensino. E a resposta de Mateus foi imediata. Ele não respondeu simplesmente com palavras, porque às vezes a gente se empolga, está animado com alguma coisa, e é rapidinho para a gente falar que a gente vai fazer algo. Não, Jesus, tamo junto, é isso mesmo, eu quero estar contigo, eu quero estar perto do Senhor e eu vou, eu quero ir. E quantas vezes as nossas ações não correspondem a isso? Mas o que Mateus faz aqui é exatamente o contrário. Ele não manifesta palavras, mas a Bíblia diz que ele vai e segue, ele se levanta e segue. E como nós falamos, está lá registrado no Evangelho de Lucas, ele deixa tudo e segue. Ele deixa lá os impostos que estavam à mesa, tudo que estava ali. Ele não deixou que nada o impedisse de ir em direção a Jesus. Porque para Jesus não havia nada que impediria Mateus de chegar até ele. Entende? Deus já abriu o caminho para você. Não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que aconteceu com você, o que fizeram com você, o que você já fez,
Mas Jesus, nesse momento, olha para você, te conhece pelo seu nome e te chama para perto dele. Te chama para segui-lo. Seguir a Jesus significa reconhecer que eu e você precisamos dele. Que talvez hajam áreas na sua vida que precisam ser mudadas, há pecados que precisam ser confessados para Jesus, que você precisa pedir perdão e se arrepender deles, deixá-los para trás. Deus te oferece perdão, te oferece salvação, te oferece o amor de um Pai que te ama incondicionalmente. Te chama para estar com Ele, para segui-lo nesse momento. Não deixe que nada, talvez algo que você tenha ou o que quer que seja, te impeça de ir até Jesus, de atender ao chamado dele. Sabe o que aconteceu com esse homem aqui, Mateus? Que era rejeitado pelo seu povo na época, que muitos olhavam para ele de canto de olho, talvez se eles estivessem indo na rua, atravessavam a rua para não chegar perto dele. O que a Bíblia nos mostra que é o seguinte, esse Mateus é o mesmo autor do evangelho que nós estamos lendo. Sabe, quando nós atendemos ao chamado de Jesus, vamos em direção a Ele, deixemos que Ele trate do nosso coração, da nossa vida, e passamos a aprender com Ele, a segui-lo e a obedecê-lo, Ele faz nas nossas vidas coisas que nós jamais poderíamos imaginar e que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Se Mateus naquele momento não tivesse levantado, deixado tudo e seguido a Jesus, talvez nós nunca estaremos falando a respeito dele hoje. Mas o que nós vemos aqui hoje, eu, você e tantas outras pessoas, podemos ouvir a história de salvação em Jesus, através do relato de um homem chamado Mateus, porque um dia esse homem ouviu Deus falando com ele e não deixou que nada o impedisse de ir até Jesus. Faça isso nesse momento. Talvez Jesus já te chamou em algum momento para perto dele e você deu uma resposta muito animada, mas as suas ações depois não continuaram dessa maneira. Ou talvez você já esteve perto de Jesus e se afastou. Ou talvez você nunca sentiu isso no seu coração, mas saiba que essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Esse vídeo chegou até você, esta palavra chegou até você nesse momento, porque Deus deseja te levar para perto dele. Não pense que um algoritmo sofisticado de um site, que tantas outras coisas que alguém te encaminhou, talvez esse link, que foi isso que fez com que você ouvisse isso nesse momento. Deus, ele cuida de cada detalhe para que você possa se aproximar dele. Então atenda ao chamado dele nesse momento, não resista. Reconheça que eu e você precisamos de ajuda, que eu e você não conseguimos ser bons sozinhos, não conseguimos chegar até ele sozinhos. Ouça o que Deus tem te chamado nesse momento. Atenda a esse chamado e você vai ver que você vai viver dias maravilhosos como você nunca antes imaginou e que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Porque você ousou não deixar que nada te impedisse de chegar diante dele e você atendeu ao chamado dele. Guarde isso no seu coração. E eu queria nesse momento orar com você. Se você deseja ir até Jesus, coloque uma mão no seu coração e participe desta oração comigo, com seu coração aberto para Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, nós ouvimos o teu chamado para as nossas vidas e declaramos que queremos ir em sua direção, queremos te seguir. Ajuda-nos porque não conseguimos sozinhos e precisamos do Senhor em todo momento. Mas nesse momento, nessa hora, declaramos que queremos te seguir e com todo o nosso coração te seguiremos, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu perdão, perdoa-nos pelos nossos pecados, obrigado pelo teu amor. Nós iremos sempre te agradecer, porque o Senhor nos recebe nesse momento de braços abertos. É em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Deus te abençoe.